número de visualizações em quase 160 mil. Então, é um número bem significativo, já que estamos falando de um assunto que não é do interesse de todas as pessoas, né? E chegamos ao momento de finalização do nosso curso Protocolos de Avaliação em AEE, né? Um espaço cada vez mais importante para que a inclusão da pessoa com deficiência aconteça, um espaço onde se faz atendimento complementar e suplementar ao processo de escolarização desse aluno, um espaço que não pode ser confundido com substituição, com ensinagem de tarefas, com reforço escolar. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para que não se desvirtuem o que é a prática do AEE. Portanto, é um espaço complementar e suplementar ao processo de formação dos nossos aprendentes no contexto escolar, seja no Fundamental 1 ou 2, seja no ensino médio ou até no ensino superior, que a gente sabe que já existe algumas universidades que têm o AEE no ensino superior como forma de trabalhar a superação de barreiras, né, barreiras físicas e barreiras atitudinais no contexto universitário. E aí chegamos no nosso último protocolo de avaliação, o último documento utilizado por profissionais do AEE. Sempre ao final de todo um movimento de coleta de informação, de avaliação, de observação, de estudos, se fecha com um estudo de caso, né, que se faz necessário um estudo sobre tudo isso que foi coletado durante a entrevista com a mãe, que é a entrevista familiar, que a gente conhece como anamnese social. Também é importante ler e observar o que foi que trouxe esse aluno até o seu espaço de atendimento, se foi uma queixa escolar, se foi uma queixa do médico, se foi um encaminhamento médico que justificasse aí esse processo de avaliação. Se esse aluno tem um diagnóstico definido, iremos estudar esse diagnóstico e ele entrará como informações adicionais no documento chamado estudo de caso. Se ele não tem um diagnóstico ainda definido, o profissional do AEE fará encaminhamento a partir de um relatório, solicitando uma avaliação médica para que se possa definir esse diagnóstico, ou se existe ou não um diagnóstico, é o médico que irá fechar esse momento. Então, mesmo que não se tenha um diagnóstico, você pode levantar uma hipótese enquanto esse diagnóstico chega, para que a partir dessa hipótese você já possa começar o seu processo de intervenção. É lógico que assim que o aluno chega, que se faz o processo de avaliação, o profissional que já tem estudos nas áreas público-alvo desse serviço, que já faz leitura sobre deficiências, sobre autismo, sobre alta habilidade, ele vai conseguir identificar mais ou menos o porquê que aquele aluno pode ser considerado um aluno do atendimento educacional especializado. Mas é sempre importante, quando não tiver um diagnóstico definido, que esse encaminhamento aconteça para que, assim, o médico feche esse diagnóstico e você tenha uma informação real, que, inclusive, vai entrar no censo escolar, enquanto informação de alunos com diagnóstico X, justificando esse atendimento nesse espaço. Bom, quando a gente fala de estudo de caso, mais uma vez vamos dizer que o estudo de caso, ele vai contemplar a entrevista familiar, vou já mostrar lá na frente um modelo, ele vai contemplar informações sobre o quadro diagnóstico desse aluno, se ele tiver um diagnóstico definido. Se ele não tiver um diagnóstico definido, você pode também fazer uma descrição a partir de uma hipótese que você supõe que seja apresentada aí enquanto dificuldade para esse aprendente. Ele vai contemplar também as informações que você coletou durante a avaliação pedagógica. Isso você vai colocar de uma forma descritiva nesse estudo de caso, que são as informações da avaliação. E ele vai contemplar o plano de desenvolvimento individual ou o plano de intervenção que você pensou a partir de todas as informações que você coletou na entrevista, no estudo do diagnóstico, na avaliação pedagógica. Nesse plano de intervenção, é importante que você coloque dentro do estudo de caso, trazendo os objetivos que você quer atingir, trazendo indicações de atividades que você acha importante ser realizada com esse aprendente,
Também é importante você observar que existem atividades que são contraindicadas, levando-se em conta as dificuldades, as questões comportamentais. Então, nem toda atividade pode ser bem-vinda. Por exemplo, se você tem um aprendente que tem quadro convulsivo, e esse quadro convulsivo acontece quando ele se assusta, você não vai propor uma atividade psicomotora, onde ele pode, de repente, se assustar e ter uma crise convulsiva qualquer, se machucando. Então, tem que pensar em todas as situações que esse sujeito traz, para que você indique a atividade e também aponte atividades que podem ser consideradas contraindicadas. Da mesma forma, você vai pensar em jogos, em recursos que são indicados, mas também você vai dizer que existem jogos ou recursos que não são indicados. Por exemplo, uma criança que ainda coloca tudo na boca, por exemplo, um autista que tem uma hipossensibilidade, tem uma tendência a colocar as coisas na boca, ou ainda está com a fixação na fase oral, você vai ter todo o cuidado para registrar que, por exemplo, um jogo com pequenas peças, com pinos muito pequenos, é uma atividade, é um recurso contraindicado no atendimento. Então, é importante ficar atento a isso. Quem vai dizer o recurso a ser utilizado é você, e o recurso que não se pode utilizar também é você. Mas para isso eu tenho que ter toda essa informação que vem lá da entrevista, do quadro diagnóstico e da avaliação pedagógica que você realizou. Se o estudo de caso for apresentado em algum local, como uma experiência exitosa, você pode também fazer a apresentação dos resultados obtidos. E é importante lembrar que nem sempre um estudo de caso deve ser aquele onde você conseguiu grandes resultados. Você pode também fazer um estudo de caso para mostrar que não está conseguindo avançar com aquele quadro, com aquele aluno, e é importante outras opiniões para que você possa pensar em outros caminhos. Também no estudo de caso é importante sugerir encaminhamentos para avaliação fonoaudiológica, terapêutica ocupacional, fisioterápica, psicológica, nutricional, dependendo do que você observou como necessidade em cada caso. E, ao final, o parecer daquilo que você estudou, e como você vê tudo aquilo que você coletou de informações. Então, o estudo de caso é esse panorama de informações que vai desde a queixa de encaminhamento até a entrevista familiar, a descrição do diagnóstico, a descrição da avaliação e o plano que você quer desenvolver com esse sujeito, com objetivos, com indicação, contraindicação e sugestões de encaminhamento, tá? Eu acho que está bem claro para que a gente possa compreender o que vai vir pela frente. Estudos de caso, como a imagem está mostrando, é um processo de investigação. Não se consegue realizar um estudo de caso se você não teve coletas de informações anteriores a esse momento. Na verdade, o estudo de caso é um protocolo de texto. Você vai redigir um texto a partir da junção de tudo que você coletou durante os processos de investigação. Então, o estudo de caso ele pode ser um estudo individual, ele pode ser um estudo em dupla. No caso da sala de recurso multifuncional, ele pode ser individual. Mas eu também posso fazer um estudo juntando as informações que eu tenho na sala de recurso com a informação do professor em sala de aula. Quando se trabalha em centros de AE, você pode fazer em dupla, pode fazer em equipe, depende do local onde você está atuando, tá? Pode ser feito na clínica, no hospital, na escola, sala de recursos, espaços de AE de forma geral. E quando eu falo de estudo de caso, eu estou falando de estudos sobre situações, sobre pessoas ou sobre equipes. Estudo de caso não é apenas um trabalho que se faz no AEE. Se faz na escola, se faz na empresa, se faz na comunidade, se faz o tempo inteiro sob diversas formas e modelos. Então, aqui a gente vai trazer 2 estudos de caso para vocês, que é o estudo de caso escolar e o estudo de caso clínico. Lembrando que no estudo de caso escolar, você vai dar mais destaque para as questões pedagógicas, de aprendizagem, de socialização. No estudo de caso clínico, você dá mais destaque para as questões de saúde. Por isso você tem avaliação física, avaliação de resistência, de doenças presentes ou não, de cirurgias, que é um estudo mais voltado para quem trabalha no espaço clínico ou hospitalar.
O que é necessário para a realização de um estudo de caso? Primeiro, saber o que se quer pesquisar e qual é o objetivo da sua pesquisa enquanto estudo de caso. No caso do AE, saber o que eu quero pesquisar é saber que eu vou investigar tudo que eu puder investigar sobre esse aluno que chegou, para, de posse dessas informações sobre ele, eu possa pensar em um caminho que venha ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Visitar a escola, visitar a família, né? Visitar a comunidade de origem do aluno, conhecendo sua realidade social e educacional, é um ponto importante para você ter mais informações para o seu estudo de caso. Conhecer a dinâmica do aluno no contexto educacional. Se você visitar a escola, é importante você observar esse aluno durante a aula, você fica de longe, sem que ele perceba. Observar esse aluno no intervalo, como ele interage, como ele se alimenta, como ele brinca, se ele brinca só, se ele consegue compartilhar, se os outros conseguem incluí-lo, se ele fica esquecido no cantinho. Todas essas informações são importantes para que você registre no seu estudo e mais tarde também possa orientar a escola como melhor proceder. É necessário para o estudo de caso também conhecer o trabalho de acompanhamento pedagógico que a escola realiza com esse aluno. Como é que está se dando esse processo de inclusão? Que tipo de alternativas a escola está criando para esse aluno? O professor passa a mesma atividade, ele consegue ajustar a atividade para esse aluno, ele dá uma atenção pontual a esse aluno, ou esse aluno é tratado de igual aos demais, sendo ignorado as suas necessidades. É importante observar isso. A visita escolar, ela é fundamental. Para um estudo de caso, é importante conhecer e observar, é lógico, com a autorização do responsável, com a autorização do professor ou de qualquer outro profissional responsável, a realidade desse aluno na sala de aula, no espaço clínico, se ele for atendido em outro local, ouvindo as queixas sobre dificuldades que se tem sobre esse aluno, ouvindo as dificuldades, para assim realizar as devidas orientações no tempo certo, assim como sugestões e encaminhamentos. É necessário conhecer as propostas, os planos de intervenção que estão sendo realizados com esse aluno e outras intervenções que podem também ser importantes aí para que você possa agregar ao seu estudo. É necessário conhecer a realidade e o envolvimento familiar, para que assim você tenha uma maior compreensão sobre as dificuldades da família em relação a essa criança, da criança em relação à família, né? E assim possa haver facilitação de orientação e de encaminhamento. A pandemia trouxe um momento importante que é você cada vez mais estar presente junto da família, conhecendo as reais necessidades que cada família tem. É necessário identificar, a partir de uma hipótese diagnóstica, se esse aluno tem qualquer tipo de transtorno, deficiência ou dificuldade. E assim estudar e conhecer esse quadro diagnóstico. Se ele não tem um diagnóstico, é importante você também ter estudos e leitura suficiente para levantar uma hipótese. Você não vai diagnosticar, mas você pode supor, por exemplo, que ele tenha autismo e trabalhar a partir disso, mas sempre pensando que você vai encaminhar esse aluno para uma avaliação médica para que esse diagnóstico, essa sua hipótese seja confirmada ou não, tá? De posse dessas informações é muito mais prático para você propor alternativas ou processos de intervenção que auxiliem esse sujeito. Deixa eu ver que acho que deu uma travadinha aqui. Só um minutinho que deu uma travada. Deixa eu ir aqui de novo. Ao final do estudo de caso, é importante fazer uma apresentação, se você trabalha em equipe, né, ou apenas documentar esse material que você construiu na parte do seu aluno, porque assim você vai ter todas as informações que precisa para que os encaminhamentos e o atendimento possam acontecer de uma forma mais direcionada. Não se pode começar um processo de intervenção se você não criou o caminho que você vai trilhar para que aqueles objetivos possam ser alcançados. Professor, mas o que é um estudo de caso? Vamos lá. O estudo de caso ele pode ter várias definições.
Trata-se de uma abordagem de investigação quando a gente quer compreender, explorar ou descrever acontecimentos, contextos complexos, nos quais estão envolvidos aí muitos fatores. Quando a gente faz o estudo de caso de um aluno no processo de inclusão, a gente quer entender como a família lida com essa dificuldade, a gente quer entender como a escola lida com essa dificuldade, como ela está auxiliando nessas dificuldades, e a gente quer criar um caminho de entendimento para que qualquer intervenção não sejam intervenções aleatórias, sejam intervenções que tenham embasamento a partir de um estudo. Para Bell, estudo de caso é um termo amplo para uma família diversa de métodos de pesquisa que tem como preocupação a interação entre fatores e eventos. Para Fidel, refere-se a um método específico de pesquisa de campo. Na verdade, é uma pesquisa de campo. Pesquisa de campo são essas investigações que a gente faz, né, sem se envolver no processo, apenas registrando aquilo que está sendo colocado enquanto informação. Coutinho refere que quase tudo que a gente tem no dia a dia pode ser um caso, pode ser um estudo de caso, né? Um indivíduo, um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade, ou até mesmo uma nação, é um estudo de caso. Por exemplo, a gente está no momento de estudo de caso com relação à pandemia. O mundo inteiro está estudando caminhos, a partir das informações que tem, para ofertar qualquer tipo de serviço que auxilie, né, a pessoa a superar esse momento de crise que a gente está vivendo. Ponte considera que o estudo de caso é uma investigação que se assume de forma muito particular, que se debruça sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e, desse modo, como contribuir para a compreensão global desse fenômeno. Então, quando a gente fala disso, a gente está relatando tudo que foi visto para compreender como aquilo está acontecendo, no caso do nosso aluno, e assim propor um caminho de auxílio para esse aluno. No caso de AEE, de auxílio complementar ou de auxílio suplementar. As principais características de um estudo de caso é que ele se dá em um ambiente natural, por isso que é importante visitar a família, visitar a escola, a sala de aula. As informações podem ser coletadas de diversas formas, anamnese, avaliação, entrevista, questionário, a própria conversa que você tem com a criança, né? Pode ser feito sobre várias situações, como eu disse, pessoa, grupo, organização, que são analisados. E os objetivos de um estudo de caso, ele é sempre traçado no sentido de se compreender como algumas questões acontecem, para se descrever situações ou fatos, e para proporcionar conhecimento acerca de alguma coisa que se está estudando, além de comprovar qualquer tipo de relação presente nesse caso. O que a gente quer comprovar como estudo de caso no AEE é que aquela criança, sim, faz parte daquele serviço, ela é público-alvo desse serviço, ela precisa de um suporte complementar ou suplementar para que o processo de inclusão aconteça de forma mais exitosa. Por isso, tantas informações devem ser coletadas para que haja melhor compreensão. O estudo de caso ele tem o objetivo de descrever, de analisar e de avaliar aquilo que está sendo pesquisado. O foco maior é explorar, é explicar ou transformar essa realidade que está sendo investigada em uma realidade melhorada. O que você quer ao longo do processo é que qualquer dificuldade desse aluno possa ser melhorada, possa ser transformada. Ele possa sair de onde ele está para chegar aonde ele pode chegar enquanto conquista. Nós somos o mediador desse processo. Quando a gente faz isso, a gente está criando possibilidades. Para uma melhor compreensão acerca do que se escreve em um estudo de caso, é necessário que você tenha uma escrita livre de processos estilísticos, que você escreva realmente o que está acontecendo, mas que você também inclua nessa descrição o quadro diagnóstico, os termos técnicos desse quadro diagnóstico, que são os conhecimentos que nós temos. Por isso que a gente tem feito tantos cursos, porque a gente não está fazendo o curso de forma aleatória, a gente quer informações para, nesse momento de escrita, você ter bagagem suficiente para explanar, né, naquilo que está sendo investigado. A linguagem no estudo de caso deve ser irreduzível. O que é isso?
é de uma linguagem clara, direta, que facilite a compreensão por parte de qualquer pessoa que tenha acesso a esse material. Existe uma diversidade imensa de casos, né, de estudos de casos, assim como existe uma diversidade de objetivos. Por esse fato, também existe uma diversidade de caminhos para se chegar até a conclusão de um documento como esse. O estudo de caso tem um peso importantíssimo no trabalho do AEE. Quais os principais métodos utilizados para a realização de estudo de caso? Ele pode ser realizado a partir de anamnese, entrevista familiar. Ele pode ser realizado a partir da observação que você está fazendo no campo, né, na sala de aula, na escola, no espaço domiciliar. Ele pode ainda se utilizar de diário de bordo, que é aquele material que você tem, que você vai registrando informações, que você faz durante a avaliação, para que quando você for fazer o seu processo de escrita, o seu texto, você tenha informações suficientes para relatar. Qual a importância da entrevista para a realização do estudo de caso e como pode ser os tipos de entrevistas? É através dela, da entrevista, que o investigador, o profissional do AEE, vai perceber a forma como esses sujeitos vão interpretar suas vivências, já que ela é utilizada para coletar dados importantes na linguagem do próprio sujeito. Por exemplo, tem momentos da entrevista familiar que você vai colocar, entre aspas, a mesma expressão que a mãe usou para se referir a uma situação qualquer, para que não haja, por parte de alguém que vai ler, o entendimento de que você disse. Por isso que você coloca, entre aspas, eu não aceitei o meu filho, fecha aspas, você coloca entre parênteses, fala segundo informações da mãe, ou fala da genitora, ou fala da mãe, para que você consiga entender ali que existe uma informação que tem uma relevância, tá? Então, nesse contexto aí, é importante que você tenha essa capacidade de observação para registro e, sempre importante lembrar, quando se coleta informações, seja na entrevista, seja na avaliação com a criança, seja na observação da escola, seja na entrevista com o professor, você não faz esse não é o momento para você fazer nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de intervenção. Você está ali coletando informações. A intervenção, a orientação vai ser no momento posterior, quando você estiver com o seu material pronto e com as sugestões de orientação e de encaminhamentos a ser realizados. Quando você interfere durante uma fala e orienta e reprime aquela fala, você bloqueia esse caminho aí que é importante, que é o relato fiel da informação para o seu estudo, tá? Professor, o que é o estudo de caso na educação? Os estudos de caso, eles objetivam a descoberta. Na educação, o investigador se manterá atento a novos elementos que vão surgir. Ele tem que ser uma espécie de coruja, observando os detalhes para que aquilo não passe despercebido e seja uma informação importante. Os estudos de caso, eles enfatizam a interpretação contextual, para que assim possa melhor compreender a manifestação geral desse problema, relacionando as ações, os comportamentos, as interações das pessoas envolvidas, e assim se consiga compreender todo o processo. Os estudos de caso têm por objetivo, na educação, retratar a realidade de forma completa e profunda. Isso enfatizando a complexidade de tudo aquilo que está sendo trabalhado nessa multiplicidade de fatores que vão se envolver família, escola, professor, aluno, que é o que a gente está em investigação nesse momento. Parece complicado? Sim, mas é importante que a gente entenda o que é, cientificamente falando, esse estudo de caso. Os estudos de caso usam várias fontes de informação, a gente já aprendeu isso. Entrevista, coleta de informação, avaliação, todo esse processo faz parte desse momento. E eles revelam experiência e permitem generalizações. O que eu posso ou o que eu não posso, por exemplo, aplicar nesse caso particular. Então, o pesquisador procura relatar as suas experiências durante esse momento de coleta de informação, para que assim possa também pensar em encaminhamentos e sugestões. Os estudos de caso tentam representar os diferentes pontos de vista presentes em uma situação social. A realidade pode ser vista sob diversas formas. Por isso que é importante não fazer julgamentos antes de conhecer a situação. Não existe uma única verdadeira, existem vários pontos de vista
diferente. E o pesquisador, no caso você, profissional do AEE, vai trazer essas diferentes visões e opiniões a respeito daquilo que está sendo trabalhado e observado, né, desde a chegada da mãe com a queixa de encaminhamento até o momento de fechamento de todo esse estudo. Os relatos dos estudos de caso, eles utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que outros relatos de pesquisa. Ou seja, eles podem ser conhecidos por diferentes maneiras. A escrita, que tem que ser uma escrita que não haja confusão de interpretação, a comunicação oral, registros de vídeo, fotografias, desenhos, slides. Você pode agregar ao seu estudo de caso uma folha que a criança escreveu quando você solicitou. Você pode agregar ao seu estudo de caso um desenho que a criança fez representando a família. Você pode agregar vários documentos que você utilizou durante esse processo de coleta, para que assim você dê mais veracidade a esse estudo. Os relatos escritos apresentam um estilo informal, narrativo, e pode também ter, como eu disse, imagens, fotos, desenhos, depende do que você usou, coletou, para chegar a fechar essa informação. Qual a importância do estudo de caso para a proposta de intervenção profissional no AEI? Aqui é o ponto em que a gente quer que vocês compreendam. Então, na ação clínica, na ação escolar, na ação institucional ou hospitalar, irão sempre surgir situações que só irão ser compreendidas quando a gente faz um estudo mais aprofundado sobre a realidade da família, da questão social, da questão afetiva e da realidade educacional desse aprendente ou de qualquer indivíduo em dificuldades. Neste momento, iremos nos deparar com dúvidas, desconhecimento sobre alguns quadros diagnósticos que vão surgir como novo, ou que ainda não foi estudado, ou ainda uma dificuldade em lidar de forma exitosa com algumas intervenções. Vai chegar diagnóstico que eu nunca ouvi falar, que o professor Wilson nunca falou, e que eu vou precisar pesquisar. Vai. Professor, mas chegou uma síndrome, é público-alvo do AEE? Se você pesquisou essa síndrome e dentro dela fala de deficiência qualquer, é público-alvo do AEE. A gente tem que entender que o público-alvo do AEE, ele vem de forma clara, quando se fala das deficiências, autismo e alta habilidade, mas também ele vem agregado a outros quadros diagnósticos que têm características dentro desse público-alvo. Então, também é considerado público-alvo para esse serviço. É neste momento de se deparar com o novo que se faz cada vez mais importante a necessidade aí de se realizar um estudo de caso, seja ele clínico, escolar ou institucional, ou ainda hospitalar, que é o que se faz todos os dias quando se reúne uma equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais que estão lidando com o paciente, e esse paciente não está avançando, e aí todos vão dar opiniões sobre esse caso para que se encontre um caminho para resolver esse problema, essas dificuldades, né? O estudo de caso, como eu disse, é uma estratégia metodológica, é um método, é um caminho a ser seguido. Ele é fundamental para que a gente possa planejar as ações que serão realizadas enquanto intervenção junto a esse aprendente. É a partir desse momento que o profissional ou a equipe pode, de forma fundamentada, ele estudou, ele escreveu sobre aquilo, ele planejou cada passo que vai ser seguido, né? E agora ele tem condições de defender porque ele está caminhando com esse tipo de intervenção. Lembre-se, o atendimento não se pode fazer de forma aleatória. Por isso que as secretarias cobram que você faça a entrevista, a avaliação, né, que você faça o estudo daquele diagnóstico e que você feche tudo isso com um estudo de caso. Por isso que as secretarias cobram que de todos os alunos tem que ter um estudo de caso. Porque não tem como pensar em estratégias pedagógicas sem você entender toda a realidade, né, familiar, social, educacional, de saúde, desse sujeito que chegou para você com uma queixa pedagógica. Por isso que o estudo de caso ele é importante. O espaço das reuniões da equipe, por exemplo, é importante para que se compartilhe outras informações. Considerando aqui que, por exemplo, o trabalho com a pessoa com autismo, com a pessoa com TDAH, com transtorno específico da aprendizagem,
com deficiência, com transtornos mentais, com síndromes, ele é complexo e pode afetar diretamente os profissionais. Por isso que é importante esse estudo. Eu sei que o trabalho do AE, muitas vezes, é um trabalho isolado, solitário, porque ele não tem com quem compartilhar. Mas se você sabe que o seu aluno é atendido lá na fono, por que não visitar essa fono, agendar com ela um momento? Por que não trocar relatórios com essa fono, enviar o seu relatório pedagógico para ela e pedir que ela encaminhe o relatório fonoaudiológico para você? Isso pode ser feito com todas as áreas. E você vai ter mais informações sobre esse sujeito. Lembre-se, cada aluno, cada caso requer um planejamento específico e pontual. Não se pode achar que um modelo de estudo de caso se aplica a todos os casos. Professor, eu fui convidado para apresentar um estudo de caso do meu aluno, como experiência exitosa, para a Secretaria de Educação. Ok? É importante? É. Compartilhar situações é importante? Sim. Mas tenha cuidado, porque no estudo de caso você usa o nome dessa criança, o nome dos pais, o nome da escola, o nome do professor. Então, eu coloquei aqui nesse slide uma informação importante que eu acho que pode ajudar a vocês. Qualquer foto, qualquer nome, qualquer informação de outra pessoa que você vai apresentar em uma aula, apresentar em um seminário, postar nas redes sociais, tem que ter autorização da família para isso. E aqui eu coloquei um modelo que eu sempre utilizei no meu trabalho, que é a autorização para o uso de imagens e informações acerca do aluno em atendimento. Aí você pode trazer eu, fulano de tal, né, que é o nome da mãe ou do pai, responsável pelo aluno fulano de tal, nascido no ano tal, com tantos anos, que é atendido nessa unidade de ensino, no AEE, no setor X, depende aqui do local. Você vai dizer que autoriza o profissional a fazer o uso de imagens e informações acerca do referido aluno em seminários, palestras, aulas, estudo de caso, né, caso ele tenha necessidade de fazer isso. E aí você solicita que a mãe ou o responsável assine e você guarda esse documentozinho com você, porque se você precisar apresentar esse seu estudo de caso em um evento, em um congresso, em um seminário, né, ou na própria escola, você só vai poder mostrar imagens desse aprendente, o próprio nome dele, né, e outras informações particulares sobre ele, se você tiver autorização da família. Então, cuidado para não compartilhar informações em redes sociais se você não tem autorização da família. Ah, mas a mãe disse que eu podia usar. Ela assinou esse documento? Não. Então, é melhor você buscar criar um documentozinho como esse para que ela assine e você fique amparado legalmente para não levar aí o nome da pessoa para outros locais sem que a família tenha autorizado para isso. Então, é só uma forma de orientação que eu estou trazendo, que é importante que vocês tenham para, de repente, não cair aí numa situação desconfortável, porque falou em um evento sobre um aluno com o nome fulano de tal, e a mãe não autorizou, o pai não autorizou que você usasse essas informações. Então, aqui é um modelozinho de autorização que você pode adaptar de acordo aí com a sua área de atuação profissional. Professor, eu gostaria de ver um modelo de estudo de caso. Vamos lá. O modelo de estudo de caso é aquele modelo que você tem todas as informações contidas na entrevista, na avaliação pedagógica, no diagnóstico que a criança tem, né, e no plano de desenvolvimento individual que a gente fez nas aulas anteriores. Esse aqui é um modelo que tem vários modelos, eu estou trazendo só um para vocês conhecerem, né, que é um modelo interessante. Então, vamos lá. Identificação do caso, né, identificação do aluno, do aprendente, e aqui você vai ter todas as informações sobre ele, nome. Lembra que você já tem essas informações quando faz a entrevista familiar. Nome, filiação, escola, diagnóstico. Ah, mas ele não tem um diagnóstico. Hipótese diagnóstica, o motivo do encaminhamento e qualquer outra informação que você ache importante. O segundo ponto interessante do estudo de caso com o modelo é o tipo de dificuldade que ele tem. Ele foi encaminhado por quê? Porque tinha dificuldades de aprendizagem, de comportamento. Você observou o quê? Qual é a deficiência que ele tem? Ah, mas não tem nenhuma dessas. Ele tem uma síndrome. Você vai registrar aí
tudo que você coletou de informações. Ao final daquilo que você já fez, de todas as entrevistas, de todas as avaliações, você vai ter aqui muitas informações e você vai preencher isso aqui sem grande dificuldade. Então, é o tópico seguinte aqui, ainda do item 1. Histórico desse sujeito. Você vai trazer todo o resumo do que você colocou na entrevista familiar. A história dele, da gestação, das intercorrências, se a mãe aceitou, se não aceitou, se teve doenças na gravidez. Então, aqui é toda aquela situação que você marcou lá em tópicos na entrevista familiar, e aqui você pode fazer como um texto corrido. Vai descrever as informações da anamnese em forma de texto, as informações da entrevista familiar, né? Então, aqui vai entrar... mas pode ser em tópicos? É melhor em texto, porque é um documento agora que você vai escrever aquilo que você coletou. Tá ok para vocês só imagem? Tem alguém falando que tá ruim a internet. Aqui tá ok para mim. Noêmia, saia e entre de novo, porque às vezes melhora. Aqui para mim tá muito bem a internet. Ok? Terceiro tópico. Quais são os profissionais envolvidos nesse seu trabalho que você observou durante a coleta de informações? Quais profissionais da equipe escolar estão envolvidos nesse trabalho? Você e o professor de sala de aula? Qual o papel, o seu papel e o papel do professor? Existe um atendimento fora da escola? Qual é o parecer desse profissional fora da escola? Ele faz atendimento em outro espaço? Então é importante que, se você tem essas informações, também possa registrar essas informações que outros profissionais puderam te enviar, ou você solicitou e eles te enviaram, enquanto informação adicional. Aqui é uma questão interessante, porque tem profissional, por exemplo, que nem sabe que a criança faz TO em algum local, por exemplo. Tá? Importante saber. 4. Reflexão teórico-metodológica. Apresentação do quadro diagnóstico. Aqui vai entrar... Ele não tem um diagnóstico? Tem. É o que ele tem? Ele tem síndrome do X frágil. Você vai apresentar a síndrome do X frágil, em breve, descrição, para não ficar também informação em excesso, tá? Então, você vai apresentar aqui um pouquinho da apresentação desse quadro diagnóstico, e você pode também dizer como o seu trabalho pode auxiliar nas dificuldades que esse diagnóstico traz, e qual vai ser o caminho a ser realizado por você para que essas dificuldades possam ser superadas. Aqui existe várias possibilidades de descrição nesse tópico 4, ok? Tópico 5. Questões importantes para o planejamento da ação que você vai realizar. Aceitação da família em relação à dificuldade ou deficiência apresentada. A família aceita? Então, qual vai ser a sua ação para trabalhar com essa família se ela ainda não aceita? Qual é a disponibilidade que a família tem para a realização dos encaminhamentos que você sugeriu ou do atendimento? Professor, mas a família não foi buscar, você sugeriu o atendimento? É importante você registrar aqui. Foi sugerido o atendimento na data tal para a família buscar por uma definição diagnóstica, porém, até o presente momento, dia tal, ainda não se teve retorno da família com relação aos encaminhamentos solicitados. A aceitação da criança em relação às intervenções. A criança é resistente à intervenção, mas já estamos trabalhando nesse ou naquele caminho para que a criança possa melhor aceitar o plano proposto. Orientação familiar. Você deu orientação ao familiar, baseado nas situações apresentadas na entrevista familiar, observou-se que a família não tem momento de lazer com a criança, não leva a criança periodicamente ao médico, e foi orientado que a família realize uma vez para cada 15 dias uma saída para o parque, para a pracinha, ou que a família leve a cada 6 meses a criança ao médico. Então, você vai dizer aqui, além de dizer também quais são as orientações que você sugeriu no contexto educacional para o professor, para a direção da escola, que trabalho foi feito também nesse processo de inclusão desse sujeito, já que você observou na visita escolar que, por exemplo, durante o intervalo ele ficava sozinho, ele ficava na sala, ninguém ajudava ele com atividades, ninguém interagia com ele, e você também orientou
aí para que o professor pudesse criar alternativas de trabalho para a interação desse aluno. Então, é tudo que você observou, ou que você vai fazer de orientação, ou que já fez de orientação. Tópico 6. A criança ou adolescente que você está estudando agora, ela está em segurança em casa? Ela fica em casa sozinha? Tem sempre um adulto com ela? Como é que é essa questão domiciliar? Por isso que é importante a visita domiciliar. Existe um adulto de referência para ela? Existe alguém que seja um espelho positivo? Né? Ou como é que se dá esse ambiente familiar? Ele é conturbado? Há um conflito dentro de casa? Há uma dificuldade na organização da família? Quando você vai visitar a família, você não vai fazer nenhum tipo de comentário. Você só vai conversar e vai observar o que está acontecendo no entorno, para que assim você possa também sugerir qualquer questão. Ah, mas a família não fez. O seu papel é sugerir. Se a família vai fazer ou não, aí não lhe compete. O que compete a você é observar, registrar e sugerir a partir do que você observou. Se a família vai ou não fazer, aí é uma outra situação que já não cabe mais a você. Quanto às questões de saúde, a família tem acesso à rede de proteção social básica? Ou tem acesso à proteção, à atenção à saúde? A família é assistida? A criança precisa de medicamento? Ela tem acesso fácil ao medicamento? Que orientações você pode dar a essa família? Que encaminhamentos ao serviço social você pode fazer? Existem aí várias situações que podem ser feitas. E é importante aqui eu trazer uma outra questão que eu já coloquei em momento anterior. Não, a família não tem condição de ir ao médico, eu vou levá-la. Não faça isso. A sua boa vontade é imensa. Mas você vai ter que se ausentar do trabalho para fazer uma outra tarefa que não compete ao AEI. Então, a gente tem que saber quais são os nossos limites, ou até onde a gente pode ir ou não. Tá? Mas é importante ficar atento e registrar quais são as situações que você observou quanto à saúde da criança. A criança tem, periodicamente, a vacinação, a mãe segue direitinho, ela tem consultas periódicas, ela tem uma assistência bem à saúde. Então, tudo isso é importante porque a saúde da criança vai ser um motivo de falta, de atrasos, né, de doenças repetidas, por falta também dessa assistência. Item 9. As ações pedagógicas que você observou na escola e também na família levam em consideração o que se pode atingir enquanto autonomia desse sujeito dentro da escola e fora dela? Ou a escola não tem nenhuma proposta diferenciada para esse aluno? Vai registrar aqui também essas informações. Eu acho esse modelo de estudo de caso muito bom para quem trabalha com a AEI. Item 10. Existe diálogo entre as ações psicossociais e jurídicas? Essa mãe que sofre maus tratos, que tem dificuldades com o direito do seu filho, e ela tem essa assistência psicossocial, ela tem esse contato direto com situações jurídicas que dê a ela o direito, né, com relação a maus tratos, violência doméstica, negligência. Existe aí uma ação, por exemplo, do Conselho Tutelar em relação a essa criança? Essas ações, elas acontecem direitinho, são bem articuladas? Como é que elas estão acontecendo? Como está sendo a eficiência e a eficácia dessas ações? Você sugeriu que a mãe buscasse por um serviço X, ela buscou, resolveu a situação, ou o serviço não atendeu. Então, é importante também fazer esse documento aqui, esse registro, tá? Poliano está dizendo que é muito importante essa colocação, pois muitas vezes nos cobramos, enquanto profissionais, de atitudes que dependem da gente. Essa parte da negação é preciso respeitar tudo. Né, Poliana? E é preciso respeitar também que o seu trabalho, ele não está diretamente ligado, por exemplo, a outras questões que fogem desse espaço escolar. Que é importante a gente entender que, às vezes, a gente assume papéis que não nos competem. E quanto a essa negação da família, toda família tem o direito de negar. Ah, mas eu não vou mais fazer porque a mãe não toma a frente da situação. O seu papel é orientar, o seu papel é encaminhar, o seu papel é mostrar para onde ela vai. Agora, se ela não vai, se ela não fez o que você orientou, aí sim, eu posso dizer que é um caso que você pode orientar que a escola ou a secretaria denuncie no Conselho Tutelar, porque negligência,
maus tratos, não busca por qualquer serviço que ajude a criança, é violência também contra a criança, né? Exatamente. Esse momento da mãe não aceitar a criança, ter dificuldades com relação à deficiência, é um momento particular também que você vai encontrar em algumas famílias e em outras não, que você vai ter que aprender como lidar com isso, porque cada família tem um momento para passar por essas três fases, que é negação, adaptação e aceitação. É outra questão que a Poliana está colocando bem interessante. Item 11. Os aspectos relacionados à saúde física e mental da criança ou do adolescente foram levados em conta por você quando você pensou no planejamento que você criou para a intervenção que ela vai receber? Ah, mas ele tem um comportamento que é X. Eu precisaria da medicação. Você sugeriu que a mãe, a partir de um relatório seu, fosse buscar uma avaliação psiquiátrica ou neuropediátrica. É importante documentar tudo isso. Tudo que você sugeriu, que você orientou, ou que você vai orientar ou sugerir, tem que estar no seu estudo de caso, porque são as suas ações em relação à melhoria para essa criança. Item 12. A situação vivenciada pela criança interferiu ou está interferindo no processo de desenvolvimento da aprendizagem e no seu comportamento? Se sim, aí você vai sugerir questões que são importantes. Por exemplo, uma criança que tem uma deficiência, tem TDAH associado, precisa de remédio, não está tomando remédio, porque a mãe não foi atrás desse remédio que o médico prescreveu. Essa ausência da medicação vai atrapalhar no comportamento e vai interferir na aprendizagem. Consequentemente, a criança vai continuar com mais dificuldades. Então, de novo, chamado de atenção. E é importante uma questão. A gente costuma orientar que a escola tenha um documento, um livro de ata, onde ela documenta a orientação que ela deu à família, ou qualquer questão que aconteceu, e que a família tomou ciência e assinou ali. É importante que na parte do aluno que você está atendendo, você também tenha uma folha de registro de situações com relação à família. Por exemplo, dia 10 de agosto de 2020, a família do fulano de tal foi orientada e recebeu o relatório de encaminhamento para uma avaliação neuropediátrica. A mãe recebeu o relatório e assinou como ciente do que foi encaminhado. Ele pede que a mãe assine embaixo de que ela recebeu aquele documento e que você orientou que ela fizesse aquilo. Quando você, por exemplo, faz isso 3 vezes e a mãe não tomou nenhuma providência, aí você tem um documento em suas mãos que pode te dar poder para você denunciar, para você buscar qualquer outro tipo de intervenção que possa ajudar nesse sentido. Sem documentar o que você trabalhou com a família nesse sentido, você não tem poder de nada. Porque só documentando e com a assinatura da família ciente daquilo que você está documentando, é que você pode tomar providências mais reais. Porque ali tem um documento que está assinado pela família. Por isso que é importante também tudo isso. É lógico que isso é um caso ou outro que vai precisar. Nem todos os casos precisam. Item 13. Sugestões de encaminhamento. Encaminhamento ao médico para definição diagnóstica, para possível intervenção medicamentosa, encaminhamento para o psicólogo, para avaliação, para suporte, para orientação educacional, para orientação familiar, encaminhamento para o fono, para questões relativas à fala, comunicação, para o TO com relação a atividades da vida diária, né, a questões cognitivas, para o físico com relação à reabilitação física, dependendo de para onde você encaminha, né, qual área você encaminha, aí você tem aí várias situações que pode registrar. Quanto a, você observou, por exemplo, que no seu estudo aquela criança não tem uma deficiência, ela tem um transtorno de aprendizagem. Aí você vai justificar para a mãe que naquele espaço ali ela não será atendida porque não é um público-alvo desse serviço. Aí você vai encaminhar para um profissional da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, para um trabalho direcionado. Né? É importante que também te documente tudo isso, dependendo aí de cada situação que você está trabalhando. Cada caso é um caso em particular. Se eu não vou atender porque não é demanda do meu serviço, também não vou deixar essa mãe desamparada. Você pode encaminhar para outro local e assim sucessivamente, ok?
Bom, a item 14, estratégias de acompanhamento dos encaminhamentos que você fez. Acompanhamento mensal, você pode fazer quinzenal, semanal. Professor, mas ele precisa 2 vezes por semana. 2 vezes por semana ele vai ser atendido, 1 vez por semana, 1 vez por mês, a cada 15 dias, depende de cada caso. Normalmente no AEE são 2 vezes por semana, 40 ou 50 minutos. Tem crianças que é só 1 vez por semana, então cada caso aí é um caso particular, se vai ser individual, se vai ser em dupla, se vai ser em grupo, se vai ser em sala de aula, o atendimento semanal, ou quinzenal, depende das necessidades de cada situação. O atendimento vai ser com atividades, com jogos, como é que vai ser o atendimento? Tudo isso você vai dizer aqui nas suas estratégias de acompanhamento. Se são atividades lúdicas, psicomotoras, acadêmicas, socializantes, expressivas, recreativas, né? Qual é o tipo de atividade que você vai utilizar? Sensorial, sensoperceptiva? O que é que tem maior demanda de necessidade? Atividades acadêmicas? Então, será mais focado em atividades acadêmicas. Atividades com material adaptado, material acessível, aí cada situação é uma situação em particular, ok? Situação das relações familiares, item 15. Existem conflitos na família, os pais são separados, como é que se dá essa relação com os pais separados? Existe algum tipo de violência com relação à criança, ou à família, ou à mãe? Como é que está essa situação da separação? O pai se separou e não dá assistência à criança, não vem visitar, como é que está tudo isso? Então, são situações também que você já coletou lá na anamnese e que você vai trazer aqui para o seu estudo de caso, que é o relato de tudo que você já coletou durante os processos de uso dos protocolos anteriores. Diagnóstico médico, aqui a gente falou rapidamente lá em cima sobre o diagnóstico médico, e aqui você vai descrever com detalhes esse diagnóstico médico dentro do estudo de caso, mostrando aí como se dá essas questões das dificuldades e como você também pode orientar a família quanto às questões de dificuldades no contexto domiciliar. A descrição aqui é para que você possa pensar na sua intervenção, orientar o professor de sala de aula e também dar orientações à família no tocante à continuidade desse trabalho em casa. Você vai dizer se a família tem consciência daquilo que está acontecendo, da importância da medicação, se a família foi orientada sobre o que é que a criança tem como dificuldade, se a família estuda sobre aquilo. Então, aqui você vai descrever de novo algumas questões do diagnóstico, mas trazendo orientações familiares, orientações à própria criança, dependendo do nível de compreensão, e também orientações nos espaços escolares, além daquela orientação sobre a importância do retorno semestral ao médico, da medicação que foi prescrita ser obedecida de forma rigorosa. Então, tudo isso aqui vai entrar nesse item 16 do estudo de caso. É um documento longo? É um documento longo, mas você já coletou todas essas informações e você agora vai só organizar nesse documento para fechar esse momento aqui, antes de começar o seu processo propriamente dito de intervenção, ok? É importante que o estudo de caso aponte também a necessidade de elaborar, em conjunto com a família, o plano de atendimento a ser executado pelo profissional. Por quê? Se a família faz de um jeito em casa e você faz de outro jeito no atendimento, não vai haver evolução. Se você sugere que o atendimento seja feito de uma forma e você orienta a família a continuar da mesma forma que você está atendendo, você vai ter estímulos continuados. Mas se você trabalha com a criança na mesa, sentadinha, e em casa ela passa o dia rolando no chão, não vai adiantar atender na mesa sentadinha. Ou a família participa com você, colaborando, ou não vai haver resultados a ser conquistado por essa criança, ok? Bom, aqui é um outro roteiro de estudo de caso, que é um roteiro 2, que é mais voltado para a saúde, tá? Aqui você vai ter as mesmas situações, mas agora dentro de um aspecto mais de um olhar da saúde para essas questões. Por exemplo, a queixa principal, quanto à doença, aqui já não é bem o caso do AEI, mas eu trouxe para que vocês conheçam também. A história da doença que a pessoa tem, o histórico de saúde,
o histórico familiar com relação a essa saúde, com relação à repetição de quadros patológicos, histórico de medicamentos. Aqui não é bem o trabalho do AE, mas você pode também pegar informações daqui e enriquecer o seu estudo de caso, se você achar que algumas informações são interessantes. Quanto à relação de uso de drogas, histórico social, padrão de vida cotidiano, só para a gente entender que existem muitos modelos de estudo de caso. Exame físico, que vai observar muitas questões aí com relação à saúde, sinais vitais, aspecto geral, couro cabeludo, pele, olhos, pálpebras. Olha aqui que na saúde você tem uma outra investigação que é no tocante à própria saúde, né? Já na educação, a gente está mais focado ali nas questões comportamentais e de aprendizagem. Mas esse mesmo aluno que você está atendendo, ele vai ser atendido em outro espaço, por uma equipe da saúde, por exemplo, que vai fazer esse estudo a partir dessas informações desse estudo de caso número 2, né, que são situações para que a saúde trate de questões que não é competência do contexto escolar. Então, veja a quantidade de situações que a saúde vai investigar nesse sujeito. Pulmão, sons, rim, genitálias, né, as situações de enfermidades, articulações, músculos, vasos sanguíneos, olha a quantidade de informações. Independente da forma como se processa a elaboração de um estudo de caso, o profissional deve ser e deve agir de forma curiosa, de forma atenta, de forma investigativa e seguro em suas propostas de intervenção e ação, beneficiando, assim, o indivíduo em acompanhamento, tá? Eu fecho esse momento dizendo isso, mas continuando com mais alguns slides para a gente fechar. Deixa eu ver aqui. Graça Lima está dizendo que através do estudo de caso podemos organizar o planejamento e quais metodologias podem ser desenvolvidas. Verdade, exatamente isso. A Noemi está dizendo que precisam os gestores sensibilizar essas informações em relação ao nosso trabalho no AE, que muitas vezes não compreendem, só fazem questionamento negativo em relação ao trabalho do professor. É preciso também, Noemi, que o profissional do AE se posicione e saiba com clareza o que ele faz para rebater qualquer tipo de confusão que se faz sobre esse serviço. O que eu percebo, às vezes, é que a escola faz um comentário e o profissional fica com medo de rebater aquele comentário e fica calado. Se você cala, você consente. Então, é importante que você se posicione também enquanto profissional, tá bom? Bom, para a gente fechar, algumas dicas importantes que você tem que saber antes de começar o seu processo de intervenção. Professor, eu fiz o estudo de caso inteiro, como você colocou aí. Me dê mais algumas dicas de como eu devo proceder agora para intervir com o meu aluno, para trabalhar com o meu aluno. Antes de pensar em qualquer programa de intervenção, seja ele individual, seja ele em dupla, é necessário você identificar o estilo de aprendizagem do seu aprendente. Como é que ele melhor aprende? É ouvindo, é vendo, é participando, é movimentando? Qual é o estilo de aprendizagem para ele? Aqui eu trouxe dicas e baralhos que são interessantes nesse momento. Ele percebe frente aos processos de ensino e aprendizagem quanto aos seus deveres e comportamentos. 3. Como esse aluno se encontra em seu processo de desenvolvimento global? Você fez uma avaliação para identificar o nível cognitivo desse aluno? Você consegue interpretar alguns desenhos ou traçados da grafomotricidade desse aluno? É importante na avaliação você não esquecer disso. Como está acontecendo ou como tem sido o seu processo de alfabetização? Esse aluno tem dificuldades ou ele foi mal trabalhado? Como eu devo proceder para auxiliar nesse processo? Por isso que é importante que o aluno se coloca ou se comporta frente a questões escolares, como planejamento de atividades, resolução de problemas. Aí tem um baralho que você faz primeiro, que trabalha com alguns elementos do funcionamento executivo.
Como estimular as funções executivas desse aluno? Atenção, concentração, memória, comportamento, controle comportamental, baralho, funções executivas na escola, que é um baralho excelente. Como estimular a memória de curto e de longo prazo, trabalhando situações voltadas a comportamento, a cognição, né, que possa facilitar aí o processo de ensino e aprendizagem. A limpeza dos pensamentos, que é um jogo de memória bem interessante, trabalhando a terapia cognitivo-comportamental. Esse aluno tem TDAH? Tem alguma outra dificuldade que eu possa investigar? Baralhos, identificando, dimensionando e intervindo quanto ao TDAH. TDAH pode vir presente junto de várias deficiências. Vamos lembrar disso. Identificar as principais dificuldades desse aluno. Ele não tem deficiência, ou ele tem deficiência, ele pode ter uma síndrome. Como isso está atrapalhando a intervenção, que seja coerente, ou de forma bem clara e definida, para que a gente não se perca durante o processo de planejamento para as ações que vão ser realizadas. Deixa eu colocar aqui. E assim você usa aqui alguns modelos mais simplificados, mais utilizados por vocês durante o trabalho que vocês já realizam, mas existem outros protocolos de avaliação que você pode utilizar. Professor, eu posso aplicar o IAR? Pode. Eu posso aplicar a avaliação por figuras? Pode. Você pode aplicar o que você tiver ao seu alcance de escalas de avaliação. Quanto mais avaliação você realizar ao longo dos seus processos, mais questões você vai identificar e mais fácil vai ser trabalhar caminhos que possam levar esse aprendente a superar suas dificuldades ou ampliar suas capacidades. Então, existem muitos modelos de avaliação, existe a avaliação neuropsicológica cognitiva, que avalia a linguagem oral, questões aritméticas, memória operacional, função executiva. Existem os testes de avaliação por figura, que é bem interessante, são 13 modelos de avaliação, aí dependendo da dificuldade da criança, você pode também usar, né? Existe processo de avaliação visual, para quem está naquela linha ali de alfabetização, também pode. Então, você pode utilizar das diversas escalas de avaliação que você tem. É lógico que você não vai passar o tempo inteiro só avaliando, porque você precisa agora trabalhar questões de intervenção. Então, a gente fez aqui um caminho de navegação ao longo desses 3 encontros, falando sobre a entrevista familiar, né, que vai acontecer a partir de uma queixa, seja uma queixa da escola, seja uma queixa que a mãe tem sobre a dificuldade do seu filho, seja um encaminhamento que o médico fez, ou um encaminhamento que um outro profissional fez até você, para que você possa entrevistar essa família, coletando informações de tudo que você puder coletar sobre a vida dessa criança ou adolescente. Posteriormente, você vai avaliar essa criança pedagogicamente falando. A gente mostrou aí um modelo de avaliação interessante. Você vai sugerir avaliações com outros profissionais, fonoterapeuta, psicólogo. Tá travando aí? Para mim aqui tá ok. Graça, sai e entra de novo. Aqui para mim tá ok. Tá travando para vocês? Quem pode me dar um retorno aí com relação à som e imagem? Aqui para mim tá ok. Alguém pode dar um retorno aí de som e imagem? Está travando? Como é que tá a qualidade? Ou é só da Graça? Aqui tá ok também. Obrigado, Silvio. Então, todo esse caminho que você buscou para compreender esse aprendente, ele vai ser colocado no seu processo final, que é o estudo de caso. Então, você tem a queixa,
que chegou até você, do médico, ou da escola, ou a própria mãe que buscou pelo serviço. A entrevista familiar sobre todas as questões que envolveram aí da gestação até o momento atual dessa criança. Você vai ter a avaliação pedagógica com essa criança. Você vai ter relatórios que você vai realizar de encaminhamento para a consulta médica, definição diagnóstica, sugestão de avaliação com os profissionais, TO, fono, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dependendo do que você achou necessário. Você vai ter o plano de desenvolvimento individual desse sujeito, que é o que você vai utilizar no seu processo de intervenção, e tudo isso vai ser agora colocado dentro de um estudo chamado estudo de caso, que é a junção de tudo que você conseguiu coletar de informações, mais o acréscimo daquilo que você acha que é necessário acrescentar nesse momento, né, de descrição, que a gente chama de estudo de caso, que é o diagnóstico, a definição desse diagnóstico, para que cada profissional que possa ter acesso a esse documento conheça de uma forma intensa esse sujeito que está agora com você em processo de intervenção, tá certo? Então, a proposta do curso foi essa: trazer os principais protocolos de avaliação utilizados na sala de recurso multifuncional, mas também podem ser utilizados nos centros de AEE, quanto ao trabalho do AEE, que é um trabalho complementar e suplementar ao processo de escolarização desse sujeito dentro e fora da escola, que é um trabalho que depende da participação da família, do envolvimento desse sujeito, da participação e abertura do professor de sala de aula e da sua parceria que você cria enquanto AEE com outros serviços ou outras áreas intersetoriais. É importantíssimo esse momento de você criar parcerias com outras áreas, até para viabilizar a chegada dessa família a outros espaços de intervenção, e assim outros caminhos possam ser traçados, né, enquanto com auxiliares ao seu processo, porque você trabalha pedagogicamente com essa criança. Aí você tem a fono, que trabalha voltado aí à fala, linguagem, comunicação, e outras áreas que trabalham questões de autonomia, comportamentos, motricidade, que não depende da prática do AEE. A prática do AEE, ela é pedagógica. Ela está focada no trabalho pedagógico, minimizando qualquer barreira que possa ser considerada barreira não acessível, que possa obstruir a participação desse sujeito no contexto de vida escolar e, consequentemente, no contexto de vida sociofamiliar. Por isso que é importante entender que o trabalho que se faz no AEE não é clínico, é educacional. O trabalho clínico se faz com a abordagem de outros profissionais na área clínica. Por isso que temos aí a necessidade dessa parceria, né, com outros setores, intersetorial. Tá bom? É importantíssimo isso. E não esquecer que quando você conquista a família, no sentido de trazê-la para junto do trabalho que você faz, você já conquistou 50% do processo. Se a família não participar desse processo, você sozinho com essa criança não vai fazê-la evoluir. Então, o trabalho do AE, ele depende do envolvimento da família e depende também da abertura que você tem para outras parcerias, tanto dentro da escola como fora dela. A gente sabe que existe aí uma resistência por parte de alguns professores com relação ao trabalho do AEE, por várias questões. Mas a gente tem que quebrar isso. Tem que mostrar a diferença do que se faz na sala de AE, faz no AE e do relatório que se faz em sala de aula. Que o trabalho do AE não é para levar a atividade pronta para o professor, mas é de orientar o professor a como construir essa atividade. O trabalho do AE não pode ser usado pelo professor de sala de aula como um processo de avaliação. A avaliação que o profissional do AE faz é quanto ao atendimento que ele realiza. A avaliação do professor em sala de aula é quanto aos processos de ensino e aprendizagem. São duas questões distintas. Você avalia no atendimento a criança individualmente ou em dupla, e você avalia em sala de aula, você professor de sala de aula, um grupo de alunos, e aquele aluno que está dentro desse grupo. Então, são dois trabalhos que não podem ser confundidos e são distintos. Nenhum desmerece a qualidade do outro. A gente sabe que existe uma certa
rivalidade ainda entre alguns profissionais do atendimento. Enfim. Graça, é um prazer, querida. A Graça está agradecendo pelos esclarecimentos e orientações. Eu que agradeço a vocês no trabalho que eu venho realizando já há alguns anos e na parceria que vocês têm sempre aqui, né? Buscando cada vez mais por conhecimento. Isso é muito importante, tá? A sua contribuição tem sido de grande valia para o meu crescimento profissional. Obrigado, querida. Eu espero continuar contribuindo a cada nova proposta de curso que a gente vai trazendo, né? A gente tem muitos cursos bacanas aí para o próximo semestre, inclusive cursos voltados aí ao trabalho pedagógico ou psicopedagógico com pessoas adultas, que também é um outro grupo de estudo bem bacana. Então a gente está cheio de novidades aí para o próximo semestre, além dos cursos que eu divulguei, a gente ainda tem muita novidade aí para acontecer, e a gente espera continuar contribuindo aí para o crescimento de cada um de vocês, tá bom? A internet de algumas pessoas parece que hoje travou um pouquinho, mas está melhorando, né? Mas eu acho que deu para a gente conseguir aí levar todas as informações sem grandes prejuízos. Não esqueçam, dia 30 desse mês, às 16 horas, nós teremos o seminário com carga horária de 40 horas, é um seminário de estimulação cognitiva e neuroplasticidade, e nesse dia do seminário a gente vai lançar todos os cursos do segundo semestre, além dos 5 que a gente já divulgou, a gente vai divulgar mais 10, no total de 15 cursos, né? E também mostrar que temos um pacote especial para quem quiser os 15 cursos, a gente vai dar um desconto também para ficar cada vez, já é acessível, ficar cada vez mais acessível, tá bom? Então, quem tiver interesse em continuar com a gente no próximo semestre, dia 30, às 16 horas, lançamento oficial do nosso projeto Mais Estímulos 2021.2. 15 novos cursos, 2 novas turmas de junho para falar de todos esses cursos. E, opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. E também a novidade que eu espero que aconteça o quanto antes para a gente também já divulgar para vocês, tá bom? A internet não está ajudando, mas chegamos ao final do nosso último curso. Na verdade, o último curso vai terminar na próxima semana, que é o curso de orientação e supervisão, mas a gente já considera aqui encerrado o nosso último curso desse semestre. Rosana, pós-graduação em AE, não, no momento não. A gente vai lançar neuropsicopedagogia e autismo. Provavelmente vai acontecer a neuropsicopedagogia, que é a turma que está sendo mais procurada, tá bom? A AE, por enquanto, a gente não vai abrir nenhuma turma. A gente tem uma turma em conclusão, mas a gente não vai abrir nenhuma turma agora, tá bom? Gente, qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me chamar, que eu dou sempre a atenção que vocês merecem. Demora um pouquinho às vezes, mas dou sempre um retorno, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembre-se que até o dia 30 de junho, a gente está recebendo todos os relatórios para certificação. É importante que a gente tente cumprir aí com essa data para não entrar no mês de julho misturando os cursos desse semestre com os cursos do próximo semestre, tá bom? Beijos, boa noite, fiquem em casa, se cuidem e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.